Inflação em queda. O cenário pode ser considerado positivo, mesmo com um acúmulo de preços do ano passado ter estacionado a um nível de 6,5%. Olha só, quando nós falamos em inflação, ele é um agregado macroeconômico e na realidade, o nome correto da inflação é Índice Geral de Preços. Então, quando nós temos inflação, é que todos os preços estão se elevando. O que acontece? Nesse primeiro semestre, nós tivemos uma situação atípica, que foi em função da Copa do Mundo, né? Isso acabou elevando alguns preços que estão ligados a essa situação, né, do Índice Geral de Preços. E quando esses agregados eles se juntam, eles acabam fazendo com que toda a inflação do país seja medida de forma crescente. Então, hoje nós temos aí uma inflação anual, essa inflação medida anual. Quando a gente fala em inflação anual, a inflação do período, por exemplo, de julho do ano passado, julho de 2013, até junho de 2014, isso dá um ano, tá ok? De agosto do ano passado, de 2013, até julho de 2014, agora também dá um ano. Então, quando nós falamos que nós estamos fazendo análise dos últimos 12 meses, nós temos uma inflação acumulada aí em torno de 6,5%. Mas o que acontece? Essa situação atípica que foi no início do ano, em função da Copa do Mundo, né, e alguns preços aumentaram, como hotéis, restaurante, comida, né, a viagem, passagem aérea, tudo teve um aumento nesse início do ano. O que está acontecendo agora? Esses preços estão voltando ao normal. É aquela situação da oferta e da procura, né? É a lei de mercado, né? A procura, a demanda diminuiu, porque nós não temos mais tantos turistas, nós não temos mais tantas pessoas buscando aquele tipo de serviço. Então, a tendência é que esses preços vão cair agora, porque quando você diminui a demanda, né, obviamente, a oferta ela vai se tornar maior. E aí vem aquela situação que está acontecendo agora, que é normal. Os preços começaram a cair. E nos últimos 2 meses, agora julho, a partir de junho ainda não, porque nós tínhamos a Copa do Mundo, mas julho já demonstrou que isso vai ocorrer. Então a tendência é que é julho, agosto, setembro, outubro, esse segundo semestre, nós tenhamos aí uma diminuição do ritmo do aumento ou até uma diminuição, né, uma situação de inversão onde os preços caiam. Então, a tendência é que quando nós chegarmos em dezembro, né, de 2014 agora, quando for medida a inflação, talvez nós tenhamos uma inflação bem menor do que essa 6,5% que aponta agora, que estão sendo apontadas. E o que isso tem de interessante, que isso traz de bom ou ruim, né? Como isso influencia no bolso do cidadão, né? No bolso do brasileiro. Bom, quando nós temos uma elevação do índice geral de preço, da inflação, né, isso acaba afetando, obviamente, a renda da população. A pessoa passa a ter um poder aquisitivo bem menor com o seu salário. Agora, quando nós temos uma situação que o que vai acontecer, a inflação diminua, né, a pessoa consegue comprar mais com aquele salário que ele tem, né? Então, o poder aquisitivo está totalmente ligado a essa inflação. Algumas medidas foram tomadas para conter esse aumento da inflação. Por exemplo, a taxa de especial de liquidação e custódia, que é a Selic, ela passou a 11%. Nós temos uma Selic a 11%. Isso diminuiu, obviamente, o quê? A busca por recursos, a busca por dinheiro, a busca por crédito. Então, resumindo, né, nós devemos fechar o ano, sim, com uma inflação menor do que a medida agora. Quer dizer, de dezembro de 2014, medindo em relação a janeiro, talvez nós tenhamos uma diminuição, ou pelo menos que ela fique num patamar aí de 5,5%, de 6% a 6,5% ao ano, né? Então, essa é a situação da inflação. Então, quando o consumidor, quando o cidadão, quando o munícipe olhar essa situação da inflação, isso, obviamente, acaba afetando o bolso dela. Mas não é falar que tudo aumentou, né? Algumas coisas podem aumentar, algumas coisas podem ficar estagnadas, algumas coisas podem até diminuir o preço. Na realidade, esse 6,5% foi influenciado por muitas coisas que as pessoas não
a grande maioria da população não tem acesso, né? Aumentou demais a passagem aérea, mas não é todo mundo que viaja. Mas isso acaba influenciando no índice geral do preço, entendeu? Então, nós temos essa situação. Provavelmente, nesse segundo semestre, o nosso índice geral de preço, nessa inflação, tenha uma queda em função, principalmente, dessa diminuição dos valores desses bens, desses serviços que estavam atrelados, por exemplo, à Copa do Mundo no primeiro semestre. Crescimento econômico de 1%. O que pode se esperar para a economia de Matão? Olha bem, o nosso crescimento econômico também ele é medido por todos os setores, tá ok? Especificamente, quando nós vamos analisar o PIB, nós temos que dividir por setores. Nós vivemos aqui em Matão do agronegócio. Então, por exemplo, o setor sucro-alcooleiro ele não está muito atrativo. Mas, em contrapartida, o setor de grãos está muito bom. Nós batemos recorde de safra esse ano, né? E talvez tenhamos uma safra de 2016, quer dizer, a safra 2015-2016 ainda maior. Então, para a nossa situação de Matão, né, isso deve ser favorável. Tá, okay? O setor cítrico também está apontando para um crescimento. O consumo mundial está aumentando. Então, essa situação também favorece Matão. Então, quando a gente analisa que as pessoas estão dizendo que o Brasil vai crescer menos, né, que estão apontando aí que o nosso crescimento deve ficar em torno de 1%, alguma coisa, 1,5%. Esse índice, né, esse nível de crescimento, comparado com alguns países em desenvolvimento, ele é pequeno. Mas se nós compararmos a outros países, né, por exemplo, a maioria dos países europeus é um índice bom. Então, quando a gente faz essa análise, ouve falar dessa análise, nós não podemos ficar pautados pela tendência, né? Porque, às vezes, a pessoa tem aquela situação de tendenciar aquilo que ele está falando, né? Quem é a favor vai falar que está aumentando, que isso é favorável. Quem é contra vai falar que isso é horrível. Então, essa situação que está sendo demonstrada, né, de qualquer forma, é assim, tem que ser analisado setorialmente. O nosso setor aqui, de Matão, é o agronegócio. Então, nós temos algumas partes boas e o sucro energético, o alcooleiro, infelizmente, está passando uma dificuldade em função, inclusive, da intempérie, né? Mas tudo isso determina o movimento do mercado. Agora, se falar para Matão, o que vai acontecer com Matão? Provavelmente nós teremos aí um crescimento em relação ao ano passado, porque as nossas indústrias, a grande maioria, está voltada ou para o setor de grãos ou para o setor cítrico.